O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos para a coluna da professora Vivian Almeida, que repercutirá a visita do Lula e também a crise bancária. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu queria falar de dois assuntos altamente relacionados entre si e um meio assunto que eu não pude tratar na semana passada porque tive uma questão de saúde, mas como parte da semana, inclusive o programa falou bastante sobre a crise, né, em alguns bancos que vem acontecendo, eu queria fazer essa espécie de complementação. Então, começando pelo fim, acho que o que é importante de dizer é um pouco as características dessa crise, as explicações e as reações, né? Assim, talvez vocês já tenham visto essa análise em muitos lugares, mas em grande medida o que a gente teve foi uma resposta à resposta das empresas de tecnologia. A pandemia, e dois, a mudanças estruturais, e 3, o cenário econômico. Então, obviamente, a gente está numa era tecnológica, numa era em que nós nos relacionamos no espaço digital sobremaneira, não que seja necessariamente só o espaço em que nós nos relacionamos, e a pandemia acelerou bastante e fez com que você tivesse uma demanda momentânea muito significativa. Nesse sentido, as empresas de tecnologia crescem, contratam pra caramba e contratam num cenário econômico de taxas de juros zero próximo de zero, o que faz com que os investimentos que dependem de capital financeiro, obviamente, sejam muito mais baratos. A partir da acomodação do momento de crise, seja pela volta de parte, né, das nossas relações fora do mundo digital, ou até mesmo uma acomodação produtiva, e aí nesse sentido responde ao aspecto estrutural, porque tanto a acomodação quanto a adaptação do uso de tecnologias de inteligência artificial reduzem a necessidade de mão de obra, a gente começa a observar um movimento que primeiro vem no mercado de trabalho, como tipicamente acontece, né? Você começa as demissões são as primeiras em geral a acontecer e as últimas a se recuperarem. A gente começa a perceber no final do ano passado as demissões, né, nos setores de tecnologia que se mantêm para esse ano. E, ao mesmo tempo, essas empresas tomam o baque do aumento do custo do seu capital com o aumento da taxa de juros, que sai de 0 nos Estados Unidos para 5%. Então, esse é um diagnóstico mais estruturante, né, de por que a crise. Mas o que tem de novo, eu acho, assim, que seria interessante pensar, com relação à resposta das autoridades monetárias, que tem uma diferencinha aí com relação ao que foi 2008, lembrando que no aspecto financeiro é mais localizado do que foi em 2008, né? Que é você salvar os portadores dos ativos e não necessariamente as instituições financeiras, né? Então, aqui no Brasil a gente tem o FGC, que seria o comparável, né? O Fundo Garantidor de Crédito, e foi isso que, de alguma forma, foi a resposta da autoridade monetária. Olha, vamos assegurar a renda de quem investiu e não necessariamente as instituições financeiras. Obviamente que isso tem um risco porque algumas condições que ensejam o aumento da taxa de juros, como, por exemplo, a inflação ainda, né, não totalmente nos patamares desejáveis, né, faz com que ainda se mantenha uma perspectiva entre manutenção e alta de taxa de juros, então isso freia investimento.
mas há uma espécie de prognóstico de que talvez tenha sido a ação eficiente e a tempo de segurar o risco de contágio, que é sempre o pior risco, né, em termos financeiros, que é uma contaminação do sistema financeiro. Isso, obviamente, afeta em cadeia tanto as instituições como as pessoas que têm os seus ativos e, na verdade, afeta todo mundo, porque isso muda as expectativas. Então, era assim, né, seria uma coluna, mas não queria deixar de falar sobre esse assunto com vocês. E o objeto da coluna de hoje, em especial, é a visita do presidente Lula à China, né, que tem uma agenda bem definida e uma crítica. Quer dizer, na verdade tem várias agendas, mas a agenda que eu queria repercutir aqui com vocês é a questão da tratativa de um plano, de uma estratégia, de uma política de Estado de combate à fome. Bom, o presidente Lula é conhecido por esse discurso, pela retórica do combate à fome já há bastante tempo, e a China vem, em certo sentido, também trazendo esse debate de que é preciso colocar arroz no prato, arroz e arroz chinês no prato do cidadão, que é muito parecido com o que a gente ouve aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês com relação a essa agenda, com relação a essa proximidade diplomática, né, essa relação internacional entre Brasil e China, e o centro da discussão a questão do combate à fome, o estabelecimento de políticas de fome, é uma discussão na verdade, de como a gente olha a ciência econômica explicando os anseios e as participações sociais, e como a gente já falou várias vezes aqui na coluna, a gente vem percebendo desde a crise de 2008 uma espécie de, não sei se reversão, mas uma mudança de eixo. É claro que se a gente pensa na fome e nas consequências, né, que você tem de uma população que sofre restrições, eu não preciso fazer nenhuma justificativa econômica, né? Assim, a manutenção da dignidade humana é, por si só, argumento suficiente para que a gente precise estabelecer como política de Estado definitivamente, né, assegurar a dignidade da pessoa humana, né? Tornar a alimentação um direito, tornar o acesso à alimentação ao direito deveria ser a meta dos governos, né? Das pessoas que se propõem a liderar um determinado Estado. Mas isso, de alguma forma, conversa com a ideia de que, principalmente se a gente olha a China, aquela percepção de que crescimento é uma condição suficiente, aquela percepção de que basta crescer para que as pessoas tenham acesso ao aumento de produtividade, aumento de renda e, portanto, garantia de bem-estar social, vem sendo, de alguma forma, olhado com um certo cuidado a mais e questionado em grande medida, a partir do momento como, por exemplo, a China, que foi o país que bateu lá a meta de desenvolvimento, meta de desenvolvimento do milênio de combate à fome, né, redução em 50%, mas que, diante de uma crise como a pandemia, vê essa segurança aos direitos sociais abalados. Então, por mais que o crescimento econômico, obviamente, seja importante, necessário, para que as pessoas aumentem coletivamente o bem-estar, a gente percebe, né, e a gente percebe não a partir das crises que a gente vivencia, e não que isso não acontecesse em crises anteriores, mas são as que a gente vê, e são as que a gente, de alguma forma, pode extrair aprendizado e entender, e olhar, e criticar, e analisar, e propor soluções. Mas, de alguma forma, se coloca, se revela a ideia de que as crises, elas abalam a garantia dos direitos sociais, ainda que você tenha tido avanços significativos a partir do crescimento econômico, como, por exemplo, a China.
E na questão da fome, o abalo social, ele tem implicações específicas e duradouras, né? Assim, específicas e duradouras porque você está, de alguma forma, mudando aquela pessoa, né? Você está colocando ela numa situação de insegurança e vulnerabilidade que muda a forma como a gente se posiciona no mundo, né? Assim, pessoas com insegurança alimentar, que não têm o que comer, que não sabem se vão ter a próxima refeição, vivem num estado de guerra. E, obviamente, isso abala individualmente as pessoas e, portanto, por extensão, socialmente. Né? Você está falando de pessoas que não estão usufruindo do seu pleno potencial. E várias pesquisas, inclusive, indicam, né, assim, que tem até uma coluna da Suzana Herculano na Folha, né, sobre o funcionamento do cérebro e como que, na verdade, a gente, né, consome energia, enfim, super interessante. Tem bastante tempo, eu confesso que eu não vou lembrar, mas ela explica um pouco essa relação, né, do nosso consumo em momentos de escassez. Que, na verdade, podem, inclusive, afetar diretamente, né, de modo perene, o funcionamento desses indivíduos. Então, de novo, né, só para ratificar aqui, eu não estou querendo dar explicação econômica para a gente ter política de Estado de combate à fome. Isso deveria ser um compromisso inequívoco. Mas, além disso, essa percepção, ela coloca a gente numa dualidade de análise que tanto há um comprometimento do bem-estar individual e social pelo abalo que a insegurança alimentar, que a fome vão provocar no indivíduo e, por extensão, na sociedade, como também coloca em xeque a ideia de que o crescimento econômico, ele é bom enquanto acontece, mas ele não é garantidor de direitos sociais em tempos de crise. Então, eu acho que essas são análises que, de novo, elas são possíveis da gente estabelecer a partir do momento que a gente vem já há algum tempo subvertendo a lógica de que talvez não seja mirar no crescimento necessariamente a forma que a gente vai garantir que as pessoas vão ter desenvolvimento, vão ter prosperidade, vão estar no vagão do crescimento e do desenvolvimento econômico, mas também, de alguma forma, subverte a ideia de que é essa política que a gente tem que mirar, mas que não é exatamente só isso que a gente precisa mirar, mas também a garantia inequívoca da sobrevivência das pessoas e de como elas vão ser o epicentro das buscas e do que os líderes entendem como garantia para uma vida digna para a sua população, que são escolhas políticas. Quando a gente fala de combate à fome, a gente está falando de uma série de escolhas políticas que envolvem desde a promoção das pessoas que de fato produzem comida de verdade até um sistema tributário. Então, se a gente dá incentivo para alimento ultraprocessado, a gente tem uma política com relação ao que as pessoas vão ter de nutrição. Quando a gente dá incentivo tributário para o pequeno agricultor, a gente tem outra completamente diferente. Por isso que escolhas políticas, elas são reflexos das agendas dos governantes, de como eles olham para os seus cidadãos e pensam o que promover em termos de bem-estar. Qual é o instrumento que usa, né? E eu estou aqui há bastante tempo já falando que a gente tem mudado essa ideia de que o crescimento basta para explicar isso tudo e talvez a gente tenha que pensar em políticas que, apesar de transversais no indivíduo, sejam temáticas para quais são os objetivos de desenvolvimento que a gente quer alcançar. E aí vem o terceiro ponto da coluna, que ok, muito bonito, vamos pensar na fome, é uma mudança tanto em termos de condução de política econômica, em termos de agenda de política de Estado, mas também em termos de política internacional, frente ao governo anterior, né, que tinha uma agenda mais ideológica com outros países. Então, de alguma forma, aí a gente está sinalizando, né, uma mudança na retórica diplomática. Porém, estamos falando da China.
né? E não podemos esquecer que não é exatamente um país em que desenvolvimento humano, direitos humanos sejam lato sensu assegurados, né? Por mais que estejamos falando de uma política de Estado, do presidente da FAO chinês, enfim, essa proximidade da relação Brasil-China, de novo, estamos falando da China. Então, se a gente pode pensar na crítica ao foco no crescimento econômico, na pura e estrita liberdade econômica, com insuficientes para pensar na promoção do desenvolvimento humano, não é ferindo direitos humanos também que a gente tampouco vai assegurar desenvolvimento. Então, assim, é uma agenda que se propõe, né, de alguma forma, tratar de um dos assuntos mais prementes que nós temos. Assim, a fome voltou a ser uma realidade no Brasil, a guerra da Ucrânia impactou bastante outros países com relação à restrição alimentar. Enfim, né, assim, a gente não pode dizer que fome é um troço do passado ou então restrito a cantões do mundo. Não é verdade isso é importante, mas a garantia dos direitos humanos, né, assim, fazer valer que as pessoas vão ser tratadas com dignidade, é uma agenda sensível em relações diplomáticas entre Brasil e China, e que, se o discurso de alguma forma, de que estamos agora, né, numa democracia, quer dizer, estamos agora defendendo a democracia e pensando em políticas sociais, é uma boa oportunidade para esse posicionamento internacional do Brasil, né, na viagem da China. Então, acho que é importante a gente olhar o que tem de avanço sem perder o olhar crítico e entender que ainda temos bastante a avançar, né, na garantia dos direitos humanos, principalmente quando a gente está falando de um país como a China, que é, para dizer o mínimo, permeado de controvérsias. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Que bom conseguir voltar. E hoje eu queria dar um recado muito especial, que eu queria deixar aqui o meu beijo e a minha manifestação de carinho para dois alunos queridíssimos, a Samara, que faz Relações Internacionais, e o Davi, que faz Economia, e que descobriram que eu faço essa coluna, não sabiam que eu era eu. Então, quero deixar aqui um super beijo para eles e desejar muito sucesso. É isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Um beijo.